Cale-se a voz da incredulidade, cale-se a voz da falta, cale-se a voz da doença, cale-se, a voz de Deus sobressairá todas as demais vozes. Se Ele disse que é nosso, é nosso. Números 13, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos. E o Espírito Santo vai ser livre para se mover na minha e na sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Verso 3. Seguindo a orientação de Deus, o comando de Deus, enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então, do versículo 4 até o versículo 16, você vai ver os nomes desses homens que foram enviados. No verso 17, a Bíblia continua e diz: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é? E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita? Se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril? Se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Vamos parar um pouco aqui e daqui a pouco nós iremos continuar essa leitura. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para o comando de Deus para Moisés. Moisés era o pastor, o líder do povo de Israel. Nessa ocasião, o povo de Israel estava no deserto. Eles haviam sido removidos do Egito e o Senhor os retirou de lá com mão forte. Agora esse povo está peregrinando no deserto, mas o deserto era uma passagem. Deixa eu dizer isso de novo, porque tem gente que já vai começar a pegar. Deserto é passagem. Quando você está lá, parece que você nunca mais vai sair de lá. Porque cada dia no deserto é um dia desafiador. Mas, na verdade, deserto é passagem. E há um futuro. Há uma promessa. Há uma herança. E Deus diz para o líder do povo: envie homens que espiem a terra de Canaã. Sabe, quando nós pensamos sobre esse pedido de Deus, isso é tão interessante. Porque Deus pediu para que Moisés enviasse homens para espiar a terra. E trouxessem notícias para todo o povo. Por que Deus pediu isso? Visto que Deus é um Deus de fé e nos motiva a viver pela fé. Você já parou para pensar?
Quando Deus pede para que Moisés levante homens e os envie a espiar a terra que Deus prometera, através disso nós tiramos uma grande lição. Você nunca irá possuir aquilo que não se vê possuindo. Deixa eu dizer de novo. Você nunca irá possuir aquilo que não se vê possuindo. Quando Deus os envia a espiar, era para que aqueles homens se vissem lá, tocassem o fruto, sustentassem o fruto e entendessem que o deserto não era o destino final. Então, quando Deus diz, vão e vejam, Deus estava os preparando para que eles pudessem se ver, para que eles pudessem, mesmo voltando para o Egito, entendessem, aqui não é o destino final, estamos indo para lá, e a terra é boa. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, por vezes, Deus chega para nós e anuncia o nosso futuro. Ele nos faz deslumbrar um pouco daquilo que Ele tem preparado para nós. E sabe, queridos, tem pessoas que estão tão no deserto, mas tão no deserto. E quando eu falo de tão no deserto, eu não estou falando apenas de estar vivendo a circunstância, mas é como se a circunstância estivesse intrínseca em você e você não se vê mais avançando. E por vezes Deus levanta unções, bocas, que vão dizer, ei, olha para frente, porque esse não é o seu destino final. Canaã é o seu destino final. Uau! Sabe o que Deus está fazendo conosco quando isso acontece? Tentando fazer com que venhamos a deslumbrar, a nos ver, tocando, vivendo, degustando, comendo, usufruindo. Mas tem gente que está tão no deserto e tão no deserto, que é como se ele tivesse acampado no deserto. Deus te diz hoje, o deserto não é, nunca será o seu lugar. Vão e vejam, vão e espiem, porque vocês precisam se ver. Vocês vão espiar e voltam para o deserto. Mas o deserto não é o fim. Vão e vejam. Toquem no fruto, pisem na terra. Enquanto vocês caminham, eu dou a terra a vocês. O lugar que pisar a planta dos seus pés, eu os darei por herança. Sabe, muitas vezes nós estamos numa situação de falta, de adversidades. E Deus vai dizer mesmo, ei, coloca uma roupa bonita, coloca um sapato, coloca uma maquiagem, porque isso aqui não é o destino final. Vá lá, toque, veja, coma, sinta o cheiro, porque você está indo para Canaã. Mas tem gente tão no deserto, tão no deserto, tão no deserto, que pensa assim, como é que eu vou botar uma boa roupa e olhar um carro, se agora eu não tenho dinheiro para comprar? Ele está dizendo, ei, 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 ei,
É tempo de roupas novas, sapatos novos, casas novas, carros novos, lojas novas, mercadorias novas. Eu não sei qual é o deserto que você está, mas Deus está dizendo: ei, espia a terra, porque ela é real. Você vai e volta, mas você volta depois de ter deslumbrado, visto, tocado. Que cheiro de carro novo. Você não volta do mesmo jeito. Você volta para o deserto, mas não volta do mesmo jeito. Você volta para o deserto, mas o deserto não está dentro de você. A promessa está dentro de você. O que Ele disse é o que está intrínseco em você. Você volta, mas você volta diferente. Você viu, você sentiu, você tocou, você degustou. É aquela loja chique que dizem assim: você quer um cafezinho? Ah, queridos, sabe o que Deus está fazendo hoje? Varrendo a mentalidade de escravo, porque você é filho. Não, deixa eu dizer, pelo amor de Deus, eu vou te dar a oportunidade de concordar com isso, porque se debaixo dessa unção você tem dificuldade de dizer um amém diante dessa palavra, o que vai acontecer na sua casa? Eu vou dizer o que Deus está fazendo hoje. Deus está tirando a mentalidade de escravo, tirando a mentalidade de mendigo, tirando a mentalidade do Egito e dizendo: ei, o que eu prometi está de pé. Aleluia. Teve gente que passou a estar em uma casa nova por causa de palavras no Raros de 2024. Eu não sei porque você veio para cá, mas eu sei porque eu vim. E ainda dá tempo de você ajustar a sua mentalidade e dizer: Pai, pode ser a doidiça que for, a loucura que for, mas eu vou pegar cada palavra. Porque, queridos, quando Deus promete, Ele não está pensando no que tem no seu bolso, Ele está pensando no que tem no bolso dEle. Deixa eu dizer de novo. Quando Deus promete, Ele não está pensando no que tem no seu bolso. Ele está pensando no que tem no bolso dele. Eu vou tentar de novo. Porque tem gente que vai pegar essa palavra, meu irmão, e vai abandonar a mentalidade de Egito hoje, de deserto hoje. Quando Deus te promete algo, Ele não está pensando no que você tem no seu bolso. Ele está pensando no que Ele tem no bolso dEle. E deixa eu te lembrar, Ele é o dono do ouro. E Ele é o dono da prata. Deixa eu te lembrar. O metal mais precioso que tem aqui hoje na terra, no céu, vai ser o seu piso. Sabe por quê? Porque na verdade, o mais valioso é você. Você está aqui ou já foi para casa? Cutuca esse irmão que está do seu lado. Diz: tu está surdo ou está se fingindo? Diz: ei, crente, o mais valioso para Deus é você.
Aleluia. A Bíblia vai dizer que eles sobem e espiam a terra. O versículo 23 do mesmo capítulo de Números 13 vai dizer: depois vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. 2 homens para trazer um cacho de uvas. Deixa eu profetizar isso para você. O que Deus vai fazer é tão grande que você não vai conseguir segurar sozinho. Vai chamar os companheiros. Vem segurar a bênção comigo, porque é muito grande. Deixa eu dizer uma coisa para você. Escuta isso com atenção. As pessoas que têm estado perto de mim e que me acompanham já me ouviram dizer isso, inclusive as pessoas que servem aqui na sala VIP. Quando chega alguém e diz que está mudando para Gravatar, se você chegar perto de mim e me ouvir falando com essa pessoa, você vai ouvir isso aqui. Gravatar é uma terra que mana leite e mel. A pessoa estica os olhos assim, dá uma viradinha para trás, olha para mim. Eu digo mais, e fique sabendo, Gravatar é uma terra que alimenta os seus moradores. Eu não vou passar fome nessa cidade. Gravatar vai me dar tudo que Deus disse que vai ser meu. Eu não vou mudar dessa cidade, porque não tenho provisão. Nunca. Porque eu vou comer do fruto da minha boca. Meu marido é testemunha todas as vezes que nós saímos de Gravatar e estamos voltando para Gravatar. Eu estendo a minha mão no vidro do carro e declaro: Gravatar é uma terra que mana leite e mel. A boa mão do Senhor está sobre ti, Gravatar. Tu és uma terra que alimenta os seus moradores. Ah, queridos, é na prosperidade da sua cidade que você irá prosperar. Pare de falar mal de Gravatar. Eu amo Gravatar. Eu amo Gravatar. Eu amo essa cidade. Aonde eu pisar nessa cidade, o favor de Deus vai atrás de mim. Se você crê, pega isso. Aonde você pisar nessa cidade, o favor de Deus vai atrás de você. Pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Seu comércio vai vender, sua empresa vai vender. Pode estar ruim para todo mundo, você vai prosperar. Terra do favor e da bondade do Senhor. Faça assim, ha, ha, ha. Gravatar é uma terra que me alimenta. Mais forte, diga Gravatar. Se você é de outra cidade, diga o nome da sua cidade. Gravatar é uma terra que me alimenta. Que me alimenta. Diga o que eu precisar. Essa cidade vai me dar. Verso 25 do mesmo capítulo.
Bom é Caruaru. Bom é Recife. Bom é os Estados Unidos. Boa é a terra que o Senhor me plantou. E é nela que eu vou viver todas as promessas dele. Agora, se Deus te plantar nos States, aí vai ser bom para você lá. Mas não vá sem Ele te mandar, não. Porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Certifique-se de onde ou para onde o dedo de Deus está apontando. Porque como Rosana gosta de dizer, quando Deus aponta, Ele paga a conta. Repete comigo, diga, quando Deus aponta, Ele paga a conta. E amados, eu não sei se você sabe, mas uma coisa que o seu pai não tem é falta de recurso. E Ele é seu papai. 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 Meu papai. Meu papai. Quem é pai aqui? O que você faria se o seu filho lhe pedisse um pão? Daria uma pedra? O que você faria se seu filho lhe pedisse um peixe? Você daria uma serpente? Por que você acha que Deus será diferente? Peça. Porque Ele é o seu papai. Você pode levantar o seu rosto para Deus e dizer, meu papai. Diga, papai. Papai. E o que o pai tem, o filho tem. O que o pai tem, o filho tem. Verso 25, ao cabo de 40 dias. 40 dias. Eles voltaram da terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão. E a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, preste atenção. Fomos à terra a que nos enviaste. E verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Agora pensa comigo, queridos, os milhares e milhares e milhares do povo de Israel vendo aquilo. Depois de 40 dias esperando o retorno desses homens, esses homens regressaram. Agora está Moisés, Arão e todos os filhos de Israel ouvindo aquilo. E ele diz, verso 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Guarda esse nome poderoso, e eu já quero te dizer que poderoso aqui, um dos significados desse nome é violento. Guarda esse nome, violento, poderoso igual violento. Guarda esse nome, violento. O povo, porém, que habita nesta terra é violento. E as cidades, muito grandes, mas são fortificadas. Também vimos ali os gigantes, porque os filhos de Anak eram descendentes de gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus, os demoneus. Habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Isso aqui, amados, o povo, pensa comigo. Vamos nos colocar no lugar do povo de Israel. Você já está um bocado de ano andando,
rumo a uma terra. Quando está pertinho dela, homens são enviados. E quando eles regressam, pensa comigo como estava a expectativa do povo. Queridos, o tempo todo aquele povo ouviu Moisés dizer que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, que era a terra da promessa, o tempo todo. Pensa comigo na expectativa. O culto é hoje, o culto é hoje, o culto é hoje. Quem vai estar pregando é os homens que foram enviados. Vamos para o culto. Por fim, vamos saber como é a terra. E estamos indo para ela. Glórias, aleluias. Aí chega no culto aquela multidão de israelitas sentado. E aqueles homens em pé, diante de Moisés, Arão. E todos os filhos, os milhares e milhares e milhares de Israel. Olha o relato. É o seguinte, a terra é até boa, mas ela é fortificada, ou seja, é difícil demais de vencer aquelas barreiras, aquelas paredes, aqueles muros e tomar posse da terra. Também eu quero dizer para vocês que o povo que está nela é violento. O povo que mora na terra é violento. E detalhe, viu? Sabe quem habita na terra? Os gigantes. Quando o povo ouvia esse nome gigante, ele se tremia todinho. Foi assim desde antes. Inclusive, quando nós olhamos para a história de Davi, o gigante que dizia barbárias ao povo, e não tinha um homem que tivesse coragem de lutar com ele, ou seja, gigante. Gigante. Diante disso, e todo mundo calado, olhando para aqueles homens, pensa na cena, pensa no culto de motivação, no culto motivacional. É hoje que a gente vai ficar sabendo como é a terra. As cidades são fortificadas, não tem como atravessar, quebrar aquelas muralhas, aqueles muros e tomar posse. O povo que habita é violento e ainda tem gigante. Como você ficaria? Mas eu imagino os olhos dos israelitas fazendo assim para Moisés. Foi para esta terra que você nos trouxe, seu infeliz de porta. Imagina o povo querendo morder Moisés. Cortar ele em pedaços e assar. Porque depois de passar por tudo que aquele povo passou, ficar sabendo que entrar na terra era uma dificuldade dessa. Como você ficaria? Glórias a Deus! A maioria aqui ia fazer exatamente como o povo fez. Chorar em voz alta. E querer matar Moisés. Esse pastorzinho. A gente vai pegar ele agora. Ele já durou muito. A gente já tolerou muito ele. É hoje que ele não escapa. De hoje ele não passa. Diante disso, verso 30. Olha isso. Moisés ficou mudo. O povo todinho mudo. Arão, mudo. E aqueles homens falando. Então Calebe, um dos que tinha ido olhar a terra, fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Basta! Cale-se a voz da incredulidade, cale-se a voz da falta, cale-se a voz da doença, cale-se, a voz de Deus sobressairá todas as demais vozes. Se Ele disse que é nosso, é nosso. Tem gente aqui que está precisando mandar um monte de voz se calar. Cale-se, Satanás. Cale-se, crise.
cale-se doença, cale-se falta. Há uma voz que é soberana. Quando Ele fala, a terra estremece e tudo tem que se curvar à voz do Altíssimo. Mas a gente fica, como? Mataram os 5. Como? Aumenta aí para eu ouvir. Cale-se. A crise. O café, até o café. O ovo. E você fica, tem que ver os noticiários, né? Não, você tem que ver a palavra. Porque há muitas vozes. A pergunta é, a qual delas você vai inclinar os seus ouvidos? Olha o que ele diz. Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Segura um pouquinho e escuta isso. Sabe o que significa o nome Caleb? Eu disse para você que quando a Bíblia diz os homens que vão espiar a terra, a maioria deles fala sobre aqueles que habitavam na terra, ele vai dizer que eles são poderosos. Eu disse para você que poderoso é violento. Você pode falar, diga violento. Pronto. Sabe o que significa o nome Caleb? Cão violento. Quando Caleb ouviu aqueles homens dizerem, o povo que habita na terra é violento. Caleb se remexeu por dentro e ele disse, violento sou eu vou entrar e eu vou agarrar, eu vou rasgar eles como um pão. Como você se vê? Como você se vê? Como um coitado? Que talvez Deus se mova e faça alguma coisa? Não, você é filho. E sabe o que Deus está compartilhando conosco hoje? Uma violência santa. Uma indignação. Eia! Cale-se todas as vozes. A voz dele é majestosa e a voz dele que rege a minha vida. Cão violento. Eu acho interessante porque na continuidade Caleb vai dizer, rapaz, a gente vai rasgar eles como um pão. Interessante que Caleb não disse, a gente vai quebrar eles como um osso. Cão violento, coloque um osso e deixe um cão pegá-lo. Tente tirar da boca dele. Se é que você pode. Caleb não diz, eles são como um osso que a gente vai triturar. Caleb vai dizer, é como um pão, porque eu sou um cão violento, mas ainda que vocês fossem um desdentado, ainda assim dava para rasgar o pão na boca. Quem usa chapa aqui? Precisa dizer não. Deixa eu dizer para você, você não rasga os seus inimigos porque você tem dente. Você rasga os seus inimigos porque você tem Deus. Ainda quem não tem dente. Eu amo o que Caleb diz, porque ele está dizendo isso aqui, qualquer pessoa pode vencer. Olha, esses aí, até o crente mais fraco, aquele que se acha assim, sabe, o vermezinho de Jacó, aquele que se arrasta como uma lagarta, até esse pode pegar e rasgar na boca como um pão.
Até uma criança, irmão, quando você dá pão a ela, aquela gengiva sem dente, vai, ela molha, e depois que ela molha, ela tá um taco desse tamanho no céu da boca dela, e você tem que ir lá ligeiro e tirar, mas a bicha rasgou o pão. Deixa eu dizer algo para você. Água é um simbolismo da palavra. Enquanto você fala, você está molhando a sua dificuldade. Enquanto você libera a voz, a palavra, você está molhando a dificuldade. E aquilo que era duro vai ser rasgado como um pão. Olha para esse irmão do seu lado e diz: ei, mesmo que você não tenha dente, você tem uma voz. E enquanto você fala, a dificuldade, ela é ensopada, ela é molhada. E aquilo que era difícil, aquilo que era duro, você vai rasgar como um pão molhado. Gostei da revelação do pão molhado. Essa eu não tinha pensado, não. Mas se até uma criança com um cuspe molha o pão e rasga o pão, e tu, com um molho de dente desse, ou legítimo ou falso, diga: enquanto eu falo, enquanto eu libero a palavra, eu estou liberando água. Diga: a palavra é água. Enquanto eu falo, eu molho a dificuldade. E por mais dura que ela pareça, daqui a pouco, eu vou rasgar ela com a mínima dificuldade. Por isso que o diabo quer calar você. Aleluia. Caleb disse: quem é violento aqui sou eu. Diga: quem é violento aqui sou eu. Não, assim você parece uma mosca voando. Diga: quem é violento? Aqui sou eu. Gente, eu não estou pregando para gato, não. Eu estou pregando para irmão do leão. Irmãos do leão. Então, como irmão do leão da tribo de Judá, repita, diga: quem é violento? Lembra da circunstância e diga: quem é violento? Sou eu. Verso 31, porém os homens, estou finalizando, porém os homens que com ele tinham subido, disseram. Caleb acabou de falar e a incredulidade respondeu. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte, forte aqui violento, é mais violento do que nós. E diante dos filhos de Israel, escuta isso. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Gravatá não é uma terra que te devora. Gravatá é uma terra que te alimenta. É terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Sabe, a palavra infamar aqui, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado. A palavra infamar aqui é trazer para fora. Com um discurso, esses homens trouxeram para fora da terra o povo que Deus já via dentro da terra.
Infamar aqui é trazer para fora. O povo estava às portas de Canaã. Espiritualmente eles já estavam lá. Deus os via lá. A terra era deles, por possessão. Mas quando esses homens começaram a falar mal da terra, eles tiraram para fora da terra o povo. Aqueles que lhes deram ouvido nesse dia, nesse culto, foram tirados da terra. E você, na continuidade, lendo, você vai notar que nenhum deles entraram na terra. Sabe quando foi que eles foram tirados da terra? Quando acreditaram na voz errada. Agora, Caleb, ele declarou: a gente vai prevalecer contra essa terra. Certamente a gente vai prevalecer. Quando Caleb diz isso, o original traz a ideia de que Caleb estava dizendo: certamente somos capazes de resistir, certamente somos capazes de realizar, certamente somos capazes de alcançar, somos capazes de prevalecer, somos capazes de vencer, temos habilidade e temos força. O que é que você diz quando a incredulidade fala? A voz contrária fala. Caleb disse: não, não, não. Certamente prevaleceremos contra ela, ou seja, somos perfeitamente capazes de resistir, perfeitamente capazes de realizar, perfeitamente capazes de alcançar, perfeitamente capazes de prevalecer, perfeitamente capazes de vencer. Temos habilidade, temos força. Uau! Depois desse moído todo, a Bíblia diz que o povo murmurou. Números 14, verso 2 vai dizer isso. E a palavra murmurar significa parar, dar uma parada. Toda vez que você fala contra aquilo que Deus disse, toda vez que você verbaliza que é difícil, verbaliza que está em crise, verbaliza a minha doença, todas as vezes que você faz isso, fala contra o que está escrito, você murmura. E murmurar é parar. A palavra murmurar aqui no original hebraico é ter uma parada. Lembra que eles estavam indo, mas quando passaram a murmurar, eles literalmente pararam, estagnaram. Verso 6 do capítulo 14. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, porque o povo estava querendo apedrejar Moisés. Pense no culto. Olha que culto, olha que conferência. Quem é o pastor aqui? Cada um pegou numa pedra. Cadê Moisés? A gente mata ele agora. Diante disso, queridos, a Bíblia vai dizer que Josué e Caleb, eles rasgam as suas vestes. E falam a toda a congregação, verso 7 dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nula dará terra que mana leite e mel. Tão somente, verso 9, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Não tenha medo, não tenha medo. Medo é fé no Deus errado. Não
temas o povo dessa terra, porquanto como um pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não tenham medo. Ah, aleluia, aleluia. Diante disso, queridos, a Bíblia vai dizer que Deus declara: todas as pessoas que infamaram a terra, e todos aqueles que creram nessa infamação, eles não vão entrar na terra. Sabe, queridos, o que importa não é a visão de alguém sobre você, mas é a sua visão sobre si mesmo. Sabe o que me chama a atenção? É que eles dizem, quando eles falam sobre a terra, como nós vimos, eles vão dizer: olha, para nós nos víamos a nós mesmos como gafanhotos. E éramos também aos olhos desses homens como gafanhotos. Só que, escuta que coisa curiosa. Eles dizem: aos nossos olhos, nós nos víamos como gafanhotos. E também o éramos aos olhos desse povo. Em nenhum momento a Bíblia vai relatar que o povo viu eles. Como é que eles chegam a afirmar que o povo os via como gafanhotos? Sabe como era que o povo os via? Com medo. Porque havia anúncio do que Deus tinha feito por eles no Egito. Mas a visão equivocada sobre si mesmo leva você a pensar que todo mundo tem essa visão sobre você. A visão de coitadice sobre si mesmo vai fazer você pensar que todo mundo te vê como incapaz, quando as pessoas não te veem assim. E você se inflama contra o outro, quando o outro nem tem aquela visão de você. Mas porque você se vê distorcido, você olha para o outro e acha que ele também te vê distorcido. Quando eu vi isso, eu fui atrás, eu disse: não, em nenhum momento esse povo viu os filhos de Israel que foram espiar a terra. Porque eles chegam a dizer que, aos olhos do povo que habitava na terra, eles eram como gafanhotos. Veja que equívoco. O medo os paralisa. A visão errada sobre si mesmos os paralisa. Como você se vê? Deus te vê como valioso, como incomum, como extraordinário. Você é raro, valioso. Mas a visão distorcida sobre si mesmo vai te deixar à deriva da sua herança. E eu quero terminar dizendo para você algo muito interessante. E eu quero inspirar o seu coração a ler essa referência em casa. Não vou lê-la aqui, apenas quero citar. A Bíblia vai dizer em Juízes 14. Você pode ler a partir do versículo 1. O tempo passa. Moisés agora era morto. Moisés também não entra na terra. Isso é outra pregação. E agora Josué, filho de Num, o servo de Moisés, é quem assume o pastoreio do povo de Israel. E ele entra na terra prometida com o povo. Com aqueles que creram. Com aqueles que abraçaram a promessa e não se deixaram contaminar pela incredulidade dos espias. E o que me chama a atenção é o verso 7. Pode colocar enquanto eu leio, Juízes 14, 7. Aqui Caleb vai declarar: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Bareia para espiar a terra. Quantos anos Caleb tinha? Quantos anos Caleb tinha quando foi espiar a terra? Repete o mais alto que você puder comigo, diga 40 anos.
40 anos. Mas meus irmãos, verso 8, que subiram comigo, desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé, Calebe, será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida. Escuta com cuidado. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Escuta com atenção. Quando Calebe entrou na terra com os demais espias para observá-la, ele tinha quantos anos? Não, repete mais forte, ele tinha quantos anos? Agora está na hora de tomar posse da terra. E 45 anos se passaram. 40 mais 45 dá quanto? Quantos anos Calebe tem agora? Quantos anos Calebe tem agora? Olha o que ele diz. Próximo verso, 10. Coloca para a gente, em nome de Jesus. É Josué, gente. Eu disse números, é Josué. Juiz, é Josué. Josué, capítulo 14, verso 10. Isso. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés. Ou seja, eu tinha 40 anos quando fui espiar a terra. Já se passaram 45 anos. Agora eu estou com 85 anos. Verso 11. Estou forte. Estou forte. Estou forte. Agora segura na cadeira e escuta isso. Sabe o que significa o nome forte? Violento. Aleluia! A força de Calebe não diminuiu. O seu nome cão violento. Ele foi violento no princípio. Ele continuou violento. E agora era a hora de tomar posse da terra. E ele continuava violento. Olha para essa pessoa do seu lado e diz: ei, não diminua a sua violência. Gente que no princípio, aí passa 5 anos. Aleluia. 10 anos. 20 anos. Amém. Aleluia. Não. Calebe disse: agora eu tenho 85 anos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Estou forte. Ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, a minha violência naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. E eu não vou voltar morto, eu vou voltar de posse da terra. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Tem gente dizendo: eu estou velho demais. Não, velho é uma questão de percepção. Eu não estou falando de idade aqui não, meu filho. Eu estou falando de vitalidade. Calebe disse: eu tenho 85 anos, mas eu me sinto com 40. Levante sua mão porque eu vou profetizar. Levante as duas.
Eu não sei o que precisa se alinhar na sua vida. Eu não sei o que precisa se alinhar nas suas finanças. Eu não sei o que precisa se alinhar no seu corpo. Mas você é perfeitamente capaz de viver o que Deus diz que você vai viver. Eu não sei quantos anos o seu corpo tem, mas todos os órgãos estão agora mesmo sendo alinhados, vivificados, cheios de vida, cheios de vida, cheios de vida, cheios de vida. Ei, Deus está alinhando as coisas e trazendo para a metade, 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 para a metade. Os médicos vão dizer: o seu corpo não pode mais produzir. Passou tempo demais. Meu Deus, eu estou toda arrepiada aqui, amados. Tem uma glória de Deus nesse lugar. Deus está trazendo aquilo que o diabo disse. Passou o tempo. Não dá mais. Você não tem mais força. Os seus órgãos não são o mesmo. Os instrumentos podem vir. Ai, Rose, passou o tempo. Passou não. Quem aqui tem 85 anos? Quem aqui tem 85? Ainda que você tivesse, tudo depende de como você se vê. Tudo depende de como você se vê. Deus está dizendo: eu te vejo com a metade da idade que você tem. Diga: eu sou. Diga como quem crê, diga: eu sou perfeitamente capaz de produzir o que Deus disse que eu vou produzir. Diga: eu sou perfeitamente capaz. Diga: o meu corpo é perfeitamente capaz, porque eu sirvo ao Deus do impossível. Caleb disse o seguinte: eu vou conquistar essa cidade. Eu vou sair. E amados, quando ele diz isso, ele está falando sobre luta, guerra. Ele tinha que tirar todos os habitantes da terra. Você acha que o diabo não chegou na mente de Caleb para dizer: passou o seu tempo? Olha, todo mundo fez isso, mais jovem do que você. Por que você acha que você vai conseguir? Meu Deus. Tem algo profético se movendo em nosso meio. Gente que quando pensava na idade dizia: passou, 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 passou. E Deus está dizendo: não passou. Cadê os instrumentos? Aleluia. Não passou. Chegou o tempo. Deixa eu dizer de novo, porque tem gente aqui que vai pegar isso. Não passou o tempo. Chegou 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 o tempo. Diga: eu me vejo com a metade da idade que eu tenho. Não, faça melhor do que isso. Diga: eu me vejo com a metade da idade que eu tenho. Diga: eu decido
pessoa pegue na mão de uma outra pessoa. Só de 2. Fica de pé. Oi, vocês se preparam nesse negócio aí, tá certo? Eu vou dizer eia, meu amigo. Eia. E quando eu disser eia, algo vai quebrar em nosso meio. Mentiras do diabo, sofismas, limitações e enganos. Porque você é perfeitamente capaz. Perfeitamente capaz. Perfeitamente capaz. Quando Ele te prometeu, Ele não estava pensando no que você tinha no bolso. Ele estava pensando no que Ele tinha no bolso dele. 2. Ele sabe que tem gigantes na terra. Mas sabe o que Ele te fez? Violento. 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 Escuta isso. Quando eu gritar eia, você vai dar um brado de vitória. Porque algo vai quebrar hoje. Você crê em atos proféticos? Você crê em atos proféticos? 2,5. Maior. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. 2,5. Deus te vê com a metade da idade que você tem. O seu corpo está sendo alinhado. Os seus negócios estão sendo alinhados. Olha para ele e diz: ei, eu te vejo perfeitamente capaz, perfeitamente capaz de gerar, de produzir o que Deus disse que você vai produzir. Diz: ei, o médico não tem a palavra final. Diz: ei, o banco não tem a palavra final. Diz: ei, os homens não têm a palavra final. Aponta o dedo profético para ele e diz: ei, Deus